O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar aqui com muito carinho também o irmão Tiago, que veio representando os padres marianos, que estão na sua grande maioria em Curitiba, mas também espalhados em outros lugares do Brasil, em outros países, também fazem um trabalho lindo. Saudar a Dani, a Suelen, o Padre Evandro, aqueles que estão trabalhando com tanto afinco aqui na Canção Nova há anos, para divulgar, para vivenciar, para experienciar e levar as pessoas a experienciarem também essa espiritualidade linda, que é a espiritualidade da Divina Misericórdia. Olha, veja bem, você aqui, você em casa, você se recorda que já no início da missa o padre disse que muitas vezes a misericórdia divina parece que não faz sentido, Eu vou me explicar aqui, mas antes disso, aliás, a misericórdia divina parece que não faz sentido, porque o próprio Jesus disse, no diário, que quanto maior o pecado, ou maior o pecador, mais direito ele tem à misericórdia, Na justiça judiciária, na justiça retributiva, em todas as áreas, uma pessoa que fez algo ruim, ela não tem direito a algo bom. E no diário, Santa Faustina, Jesus disse: quem mais fez o que é ruim, o pecado, mais tem direito e acesso à minha misericórdia. Então contradiz a nossa lógica. A mesma coisa se uma pessoa que matou 3 pessoas chegasse no juiz, falasse assim: eu matei 3 pessoas, o juiz falasse: então agora eu te dou a casa própria. Agora eu te dou uma viagem para Disney. Agora eu te dou uma viagem para a praia. Tem sentido? Claro, é uma analogia humana, mas é mais ou menos isso que a misericórdia de Deus é, gente.
Claro, não é que é bagunça, então todo mundo pode pecar, todo mundo vai para o céu, não é isso, tá? Em Deus existem duas medidas, uma é a misericórdia e outra é a justiça. Mas os santos místicos já nos revelavam que enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos no tempo da misericórdia. Quando nós morrermos, acabou o tempo da misericórdia e começou o tempo da justiça. Por isso que você e eu não podemos brincar. Não, Deus é misericordioso. Mas se você morrer nesse pecado. Mas se você morrer enrolando Deus ainda. Tem gente que enrola Deus que dá medo, né? É tanta desculpa. Tem gente que tem preguiça, medo, não quer seguir a Deus, não quer rezar. Aí fica olhando um padre até achar um defeito para justificar e para dizer para a esposa: eu não vou na missa porque o padre tem esse defeito. Ou porque o padre é corintiano, tadinho, né? Ou porque o padre tem tal defeito, ou porque o padre briga, ou porque o padre isso. A pessoa não quer, só que ela está brincando com a vida, porque Deus é misericordioso. Enquanto você está vivo, há esperança. Há possibilidade de cura, de restauração, de recomeço, de libertação. Todavia, com a nossa morte, começou o tempo do juízo. Então não é tempo de brincar. Conversão é um apelo que também está dentro do anúncio da misericórdia divina. Mas enfim, retomando o assunto, antes de mergulhar na experiência própria da misericórdia divina, eu quero falar um pouco sobre esse evangelho de hoje. Lucas é pedagógico, nós estamos no número 24, do capítulo 24. Ontem o evangelho falava dos discípulos de Emaús. Quem aqui já ouviu falar, já leu, já ouviu esse evangelho lindo dos discípulos de Emaús? Levanta a mão. Que bom, muitas pessoas, muitos ainda não ouviram, então é bom que se abram, né, para fazer essa experiência de ouvir. Esse evangelho de hoje é consequência do evangelho de ontem, a caminhada de Jesus em direção à cidade de Emaús, que ficava ali uns 15 quilômetros, não sei, eu não me recordo a matemática, porque eles contavam por estádios, né? Não lembro se é 15, 30 quilômetros, enfim, não era tão longe. Jesus os encontrou no caminho, revelou-se a eles ao partir do pão. Eles voltaram a anunciar aos apóstolos que tinham visto o Senhor ressuscitado. Os apóstolos disseram: de fato, ele também apareceu a Simão. E o evangelho de hoje começa assim, né? Lucas construiu essa narrativa interessantíssima. Eles estavam fechados, com as portas fechadas na sala, provavelmente do cenáculo, né? A sala do Pentecostes, que vai acontecer depois do Pentecostes, iria acontecer. Eles estavam com as portas fechadas, e Jesus aparece. E qual é a primeira coisa que Jesus disse no evangelho de hoje? Eu sei que todo mundo aqui prestou atenção, olha para a cara da pessoa que está do seu lado. Essa pessoa não piscou na hora da leitura do evangelho, olha só. Posso descer aí perguntando qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Qual foi? Uma salva de palmas, parabéns. Não, aplaude de verdade também, coragem. Vamos lá. Que coisa boa, você sabe, eu estou brincando, mas às vezes eu faço pergunta e a Canção Nova vem muitos públicos diferentes, né? Dependendo do acampamento, as pessoas têm um pouco de dificuldade, não estão acostumadas, então vocês já começaram muito bem, parabéns. Jesus disse: a paz esteja convosco. Você já ouviu essa palavra antes, paz? Não é? Sobretudo, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Muitas vezes você já falou para o seu filho, né? Me deixa em paz, né? Minha mãe falava muito para mim quando eu era adolescente. Ou talvez para o Tião, né? Que está lá na sua... Eu já percebi que uma coisa que mulher ama é que o marido fique em volta quando ela está na cozinha, né? Ela ama, ela fazendo bolo e ele metendo o dedo. Nossa! Eu tenho um amigo que já perdeu 3 dedos por causa disso. No dente. Se você tem alguma esposa assim, se tiver aqui alguma esposa assim, nós vamos rezar para misericórdia agir no teu coração, né? Me deixe em paz. A gente está acostumado a ouvir essa palavra paz nesse contexto, mas foi isso que Jesus quis dizer? Você sabia que o que Jesus falou é uma tradução do hebraico shalom, mas que ele usou a palavra, ele não, né? Lucas que escreveu usou a palavra eirene imen do grego, que queria dizer a paz esteja convosco, mas não significava só paz. Significava aquilo que o judeu entendia como o shalom messiânico. O que era o shalom messiânico? Quando o Messias voltasse, ele iria reconciliar a terra com o céu com a terra. Ele ia religar o homem com Deus e Deus com o homem. Então veja bem,
Jesus, com essa palavra, com essa saudação, ele está dizendo em outras palavras, olha, tudo que existia para ser pago, foi pago na cruz. Tudo que existia para te condenar foi cancelado. Shalom, eirener imin, né, do grego. Receba essa paz, que é a concretização, né? Essa paz significava, gente, restauração da ordem divina. Onde a ordem divina foi quebrada? A ordem da criação. Cri. Começaram bem, já começaram a andar para trás. O chocolate que o Padre Evandro ia dar para ti no final da missa, já vai dar para mim, você não respondeu. Foi quebrada na queda original, no pecado original. Queda original. Eva ouviu, cedeu à tentação do demônio. Então Deus tinha criado o ser humano num lugar perfeito que era o Éden, o jardim. Então o ser humano quebrou essa relação e desde aquela época nós vivemos quebrados. Nós vivemos com o coração quebrado. Só que Jesus, quando ele diz a paz esteja convosco, ele está dizendo assim, essa ordem foi restaurada. Eu cumpri tudo que o Pai me deu para cumprir. Shalom, né? A paz esteja convosco. Então veja bem, e ele chegou falando tudo isso, coisa maravilhosa, e os discípulos, o que fizeram? Aplaudiram? Vamos aplaudir aí agora, aplauda forte. Foi isso que eles fizeram? Não. O Evangelho diz que eles ficaram com medo. Gente, Jesus, o Messias, fazendo a saudação, o shalom messiânico, né? Aquilo que os judeus esperavam por séculos. Jesus está dizendo, olha, com a minha morte e ressurreição eu cumpri isso. E eles ficaram com medo, mesmo vendo o ressuscitado. Mas daí Jesus é pedagógico aos extremos, né? O que Jesus fez, gente? Eles ficaram assustados e cheios de medo. E você acha que era algum medinho assim? Que nem aquele que você tem, quando sua esposa está brava? Quem tem medo de elevador aqui? Eu tenho uma amiga que tem medo de elevador. Um dia eu fiquei 2h30 trancado no elevador. Graças a Deus que eu não tenho nada disso. Eu falei, se fosse a minha amiga, eu tinha morrido, né? Você sabia que a palavra aqui que o evangelista usou para falar do medo é a palavra pitoeo, significava um terror profundo. Eles não tiveram qualquer medo, não. Eles viram Jesus dizendo, a paz esteja convosco, e eles ficaram com um terror profundo. Mas Jesus fez o quê? O que Jesus fez para curar o medo deles, o terror deles? Me diga. Jesus mostrou as suas chagas. Mas aí começa a complicar, né? Eles estavam com medo, aterrorizados. Eles estavam confusos. E Jesus mostrou aquilo que humanamente era o sinal da sua derrota. As chagas. Marca do prego. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele mostra as suas chagas. Quando você tem medo, quando você se sente perdido, perdida, quando você está lutando com ansiedade, com medo, quando o seu casamento está ruim, quando você perde alguém que você ama, quando você se sente injustiçado por Deus, o que Deus faz? Ele vem, responde todas as suas perguntas, Ele te dá muito dinheiro, você vive a prosperidade. É isso que acontece? Não. No seu pior momento, Jesus te mostra as chagas dele. E aqui, isso é muito profundo. Porque veja bem, Jesus, aqui está o escândalo e a beleza. Jesus não escondeu as suas feridas. Mesmo ressuscitado, ele permanece ferido. Você sabe por que Jesus, mesmo ressuscitado, permaneceu ferido? Porque as chagas são a prova eterna de algo. A misericórdia não é uma ideia. A misericórdia não é um conceito. A misericórdia, meu amigo, é uma ferida eterna aberta por amor a você. A chaga de Jesus é um lugar no qual você sempre pode se esconder. É o sinal mais alto da misericórdia. Eu não lembro se foi Santo Tomás ou se foi São João Crisóstomo que dizia, linda reflexão sobre as chagas de Jesus, a mais bonita que eu já vi até hoje. Ele dizia o seguinte, que os grandes pecadores, é muito comum o grande pecador usar, né, pelo menos na Idade Média era muito comum, usar a palavra abismo, né? Eu estou num abismo, um abismo de tristeza. Eu estou num abismo do meu pecado porque eu matei, porque eu roubei, porque eu me prostituí. Eu estou no abismo da depressão, eu estou no abismo da tristeza. E esse santo dizia que, por maior que o seu abismo seja,
O maior abismo que já existiu e que sempre vai existir na história é o abismo da misericórdia de Deus, que é muito maior que o seu abismo, porque essa misericórdia está contida nessa chaga aberta, que vai estar aberta para sempre, jorrando amor por você, jorrando misericórdia, jorrando libertação, jorrando salvação. Então Jesus mostra as suas chagas, sabe? E quando Ele mostra as suas chagas, isso não é uma revelação, gente. A chaga é a linguagem visível da misericórdia invisível. Porque nas chagas de Jesus, o que são as chagas de Jesus? São as minhas e as suas chagas. Nós deveríamos estar na cruz no lugar dele. Então quando Jesus mostra as chagas, ele está falando: olha como o Pai ama você, olha como eu amo você, olha como o Espírito Santo ama você. É por você essa chaga. Foi por você, foi no seu lugar, foi para que você tivesse vida, foi para que você não morresse no seu pecado, foi para que você não desistisse de lutar, foi para que você reencontrasse esperança, mesmo depois de uma queda. E veja bem, às vezes os nossos pecados, me perdoe, eles são um abismo mesmo. Você que está lutando com o pecado, você na igreja, você que já é de caminhada, pensando até em desistir, você luta e cai, sente na sua carne essa tensão para um certo pecado, para um desequilíbrio. Jesus está dizendo: não, eu estou mostrando a minha chaga para mostrar, foi por você. Santo Tomás dizia que Jesus mantém as suas chagas até hoje diante do Pai, porque o Evangelho de João diz que Jesus é o nosso intercessor diante do Pai também. E disse Santo Tomás que quando ele vai interceder por você, como é que é seu nome? Fala bem alto. Você, Sebastião Laura. Você, Jofrânio de Souza. Quando você está em apuros, Jesus chega diante do Pai, mostra a chaga e fala: Pai, foi ali pelo José, foi pela Maria, foi pelo Cláudio. Muda a vida dele, atende o que ele está pedindo. Olha que coisa linda, gente. Jesus, ao mostrar as chagas para os apóstolos, revela o abismo da misericórdia de Deus, um abismo que não tem fim. Um abismo que não tem fim. E veja bem, as feridas, gente, não são fraquezas, são memórias eternas da misericórdia, né? Aquelas feridas de Jesus. Ele estava ressuscitado, ele estava com um corpo novo, mas aqueles homens com medo, ele mostra as suas chagas, e aí ele senta com aqueles homens, né? Ele senta com aqueles homens e fala: olha, vamos comer então, vamos comer junto, vocês têm alguma coisa para comer? De tanto que eles estavam com medo, Jesus já estava com um corpo ressuscitado, glorioso, ele não precisava mais comer. Mas ele quis descer, né, abaixar-se ali a condição dos apóstolos, né, para que os apóstolos se sentissem amados e acolhidos por aquela chaga. Então, primeira coisa que eu quero colocar, e eu quero que você guarde isso ao longo de toda essa festa da misericórdia: a sua vida está escondida dentro da chaga gloriosa de Jesus. A sua família está escondida dentro dessa chaga gloriosa. E eu digo para você, nada nesse mundo tem o poder de te afastar da misericórdia de Deus, nem o diabo. A única coisa que tem o poder de te afastar dessa misericórdia, não é nem de te afastar, de autoprivar, você escolhe se privar, né? É você mesmo, é a sua escolha humana mal utilizada. Não existe pecado que a misericórdia divina não possa perdoar, exceto um. Qual é esse pecado que a misericórdia não pode perdoar, que Jesus falou no Evangelho? O pecado contra o Espírito Santo. E o que o Catecismo da Igreja Católica ensina que é o pecado contra o Espírito Santo? Na seção onde ele fala da moral, são 4 partes que o Catecismo trabalha, né? Traz 4 partes. Na parte que ele fala de moral e doutrina, qual é o pecado contra o Espírito Santo? É a recusa consciente da salvação que Jesus veio trazer. Então, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado imperdoável porque é algo que você fez que nunca vai ser perdoado, não. O pecado contra o Espírito Santo é precisamente você escolher não aceitar o perdão a sua vida inteira. O pecado contra o Espírito Santo é você escolher excluir a misericórdia, o perdão, a acolhida de Deus na sua vida ao longo da sua história inteira. Então você se exclui, não é a misericórdia que está faltando. É você que escolheu estar fora do raio dessa misericórdia. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então veja bem, a gente muitas vezes é tentado pelo demônio porque a gente quer entender
a lógica da misericórdia de Deus a partir da lógica do merecimento. É ou não é verdade? O que a sua mãe, desde criancinha, te fala? Olha, você tira nota boa, viu? Toda mãe faz chantagem, não vem não com essa sua carinha aí. Minha mãe me prometia iogurte para tomar injeção, naquela época a injeção, ó, quem aqui é da época da Bezetacil? Ai, Jesus! E na época, ó, não era no bracinho que você tomava, não, era na bunda. A criançada queria correr, né? Na minha terra tinha um farmacêutico com a mão maior que a minha. Todas as crianças tinham pavor dele, queria ver o diabo, mas não queria ver o farmacêutico. Então a mãe falava, ó, se você tomar vacina, eu te dou minha mãe falava para mim, né? Eu te dou um doce, te dou um iogurte. Aí a criança vai, né? Então desde criancinha a gente aprende que a gente vai ganhar algo bom se a gente merecer. E não é ruim, a gente tem que educar as crianças assim mesmo. Só que Deus, Ele não trabalha assim. Sabe, vou dizer uma coisa para você, você não merece a misericórdia de Deus e nunca vai merecer. Nunca. Mas Ele quis entregar a você essa misericórdia. Não foi você que pediu, mostra a chaga, foi Ele que falou, está aqui, ó, foi por você. Aqui cabe a sua vida, aqui eu escondo a sua miséria. Ele quis oferecer essa misericórdia, sabe? Então veja bem, no Diário de Santa Faustina, no número 1074, Jesus disse, a misericórdia é maior do que qualquer pecado, as chamas da misericórdia me consomem. Jesus está dizendo que a misericórdia dele, dentro dele é um fogo que o consome. Eu desejo derramá-la sobre todas as almas, olha só. É um amor que vai ao teu encontro. Independente do tamanho da sua miséria, independente do tamanho do seu pecado. E Jesus continua, o diário ainda continua, né? Claro, agora eu vou trazer com as minhas palavras. O pecado não é maior que Deus. Nunca o pecado é maior do que Deus. Quando você diz assim, eu não vou conseguir seguir a Deus por causa do meu pecado. É a mesma coisa se você está dizendo para Jesus assim, tudo que o Senhor fez na cruz é muito pouco para mim. O Senhor é muito fraco. O Senhor é um Deus pobre. Quem é você para dizer que o seu pecado é maior do que Deus? Se você cair 30 vezes, levante 31 vezes. Mas não desista de lutar para ser quem Deus quer que você seja. Porque se Deus pediu para que você seja um homem santo, Ele quer te dar a graça. E Ele vai te dar a graça no processo. Só que muitas vezes, dizia Santo Agostinho, Deus permite as nossas quedas para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa confiança excessiva em nós mesmos. Quantos de nós, me perdoe, eu vou contar a minha experiência, nem vou dizer quantos de nós, eu vou ser sincero, tem pecados e fraquezas que eu só venci na minha vida, quando Deus permitiu que aquele pecado, aquela tentação me humilhasse até o fim, me jogasse no chão, e eu olhasse para Ele e falasse, Senhor, eu não consigo, vença em mim, na hora. Aí parece que Ele deve rir lá de cima e falar, entendeu, demorou, né? Agora você não vai mais confiar em você, né? Você vai confiar na minha misericórdia. Padre, eu não consigo vencer o pecado. A conjugação do verbo está errada. Não é que eu não consigo vencer o pecado. Padre, eu ainda não estou conseguindo deixar Deus vencer em mim. Porque você sozinho nunca vai vencer. Você tem que deixar essa misericórdia te levar além dos seus pecados. Você tem que levar essa misericórdia, essa misericórdia te levar além dos seus limites. Olha o que mais Jesus diz no diário, no número 1578, isso aqui é muito lindo. A graça da minha misericórdia se colhe como um vaso, e esse vaso se chama confiança. Entenda bem, a misericórdia não é o mérito, a misericórdia não é uma confiança, uma performance da fé radical, uma performance espiritual, perdoe-me, a pirotecnia espiritual, não. A misericórdia é alcançada por aqueles que confiam. Confiam em quem? Em si mesmos? Nos seus méritos? Não, eu sou bom mesmo, eu sou santo. Eu faço, eu aconteço. Não. A misericórdia acontece quando você aprende a confiar em Deus. Por isso que eu acredito que todo mundo na vida tem que fazer a experiência um dia da própria miséria. Não estou falando que você tem que pecar, não. Você tem que regredir, não é isso. Mas todo mundo, Santo Agostinho tem um texto no livro das Confissões que ele fala isso. Que bem que fez para ele entender o quanto que ele é capaz de fazer as piores coisas do mundo. Porque isso fez ele entender que ele dependia de Deus, que ele precisava de Deus,
E fez ele julgar muito menos os outros. Porque quem julga demais os outros é uma pessoa que não fez a experiência com a misericórdia ainda. Por quê? Porque ainda não fez a experiência com os próprios pecados, se julga um santo. O que mais existe na igreja, me perdoe a sinceridade, é pessoas que têm uma facilidade tremenda para ver o erro de todo mundo e uma indulgência extrema para analisar os próprios erros. Com todo mundo é a ferro e fogo, consigo mesmo, ai padre, eu não estava bem naquele dia. Eu não fui na missa, eu caí, eu pequei, eu menti, eu roubei. Mas sabe o que é, padre? Não sei o que é. É uma hipocrisia, né? Eu admiro o senso de justiça de algumas pessoas, mas muitas vezes esse senso de justiça é hipócrita. Porque a pessoa faz um show quando é para acusar o pecado de alguém. Mas depois ela faz igual de outras formas. E ai de quem vai falar? A pessoa não fez uma experiência com a misericórdia, ela confia em si mesma. Ela confia na sua justiça. Mas quando você bate com a cara no chão, como dizia Santa Teresinha, né, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Quando você toca na sua miséria, Santa Teresinha na infância espiritual desenvolveu isso com maestria, por isso que é chamada doutora da igreja, porque ela desenvolveu essa teologia, esse pensamento de verdadeiramente entender. Ela reconhecia, eu não tenho capacidade de fazer as grandes penitências que João da Cruz fazia, ela era carmelita, né? Eu não tenho capacidade de escrever os tratados que Santo Tomás escrevia, mas eu tenho capacidade de confiar muito e de amar muito. E isso fez com que Santa Teresinha, com 24 anos, se tornasse santa e doutora da igreja. Ela entendeu, o problema não é o pecado. Claro que o pecado é o problema, obviamente, se você escolhe viver nele, mas eu estou dizendo do ponto de vista da teologia, se o problema fosse o pecado, a morte de Jesus, se o problema continuasse sendo o pecado, a morte de Jesus não serviu de nada. Não, a morte de Jesus nos redimiu. Nós que temos que correr atrás para viver debaixo dessa redenção, na santidade, obedecendo a sua palavra. Mas o pecado e a morte e o demônio foram vencidos com a ressurreição, ou não? Sim ou não? Claro que sim. O problema não é só o pecado, o problema muitas vezes é a falta de confiança. Porque veja bem, o pecado é o fruto, a falta de confiança é a raiz, é o caule, é a árvore. Dizia Santo Agostinho, repito, citando novamente esse doutor da igreja fantástico, Santo Agostinho certa vez disse que por trás de todo o pecado há um grande problema de confiança, uma falta de confiança de base. Por trás de todo o pecado há um problema na consciência da filiação divina, ou seja, o pecador, aquele que peca, ele não tem coragem de confiar totalmente, porque ainda ele não faz a experiência de se sentir totalmente filho, amado, aceito, aceita. Então, essa falta de confiança, sabe? Olha só o que Jesus disse. Diário de Santa Faustina, número 1076, Jesus disse a ela, a desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas. Dilacera. E o que é entranha na Bíblia? A palavra misericórdia vem do hebraico rahamim, que significava entranha, né? O amor que vem da víscera, de onde nasce a criança, do ventre, né? O amor materno, visceral. Então Jesus está dizendo, lá no auge, lá no centro de onde nasce a minha misericórdia, a minha misericórdia é dilacerada quando uma pessoa não confia. Diante de Jesus, o problema muitas vezes não é só você cair ou não cair, é você não confiar. Claro, vamos lutar para não cair, vamos melhorando e vencendo os pecados mortais e veniais, claro, precisamos progredir, mas sobretudo precisamos progredir na confiança. E eu te digo, você que está aqui, você que está em casa, enquanto você não aprende a confiar mais em Deus do que em você mesmo, enquanto você não aprende a olhar mais para as chagas de Jesus do que para as suas chagas, me perdoe, diante das chagas de Jesus, as nossas chagas são umas chaguinhas. Enquanto a gente não aprende a olhar para Ele, para a chaga que Ele está mostrando e a confiar, Ele não vai permitir que a gente vença muita coisa que está prendendo a gente e fazendo a gente andar para trás. E você sabe o que impede essa confiança? Muitas vezes, eu vou ser sincero, é o orgulho, são a consciência da nossa própria onipotência, né? É aquilo que arrastou Adão e Eva ao pecado. Eles se julgavam muito bons, não precisavam mais de Deus, eles queriam ser como Deus. É o orgulho que inconscientemente está lá na nossa mais profunda consciência de criaturas herdeiras do pecado original.
de querer fazer por nós mesmos, de querer achar que nós nos bastamos. Não, Senhor, eu não me basto, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Senhor, eu não sou capaz de vencer os defeitos do meu temperamento sem a sua ação extraordinária. Eu dizia hoje cedo no Sorrindo para a Vida, como agrada a Deus quando a gente rasga o coração em oração diante dele e diz: Senhor, eu não vou conseguir vencer esse pecado sem a sua intervenção na minha vida. Eu não vou conseguir vencer essa depressão, eu não vou conseguir ser a mãe que eu preciso ser o padre que eu preciso ser, eu não vou conseguir ajudar aquela pessoa, eu não vou conseguir deixar o vício, eu não vou conseguir deixar esse temperamento horrível, sem a tua intervenção direta. Eu preciso da tua ajuda, Deus. Como o cego de Jericó dizia hoje no programa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou tudo e foi aonde esse cego estava, para dizer: o que você quer que eu faça, meu filho? Talvez é disso que você está precisando hoje, você que está desistindo da sua família, de confiar mais em Deus e de se derramar gritando, não no volume da voz, mas na intensidade do coração: filho de Davi, me ajuda, cheguei até aqui, daqui em diante eu não vou. Eu não sei se você já fez essa experiência, de chegar num ponto que você chega e fala assim: eu vou até aqui, daqui eu não vou. Eu já cheguei, muitas vezes. Eu não tenho vergonha nenhuma de reconhecer que o pouco que eu tenho como sacerdote é totalmente fruto da misericórdia divina. Eu lembro como se fosse hoje, ano de 2010. Eu era diácono. Sabe o que é um diácono, né? Sim ou não? Antes de ser ordenado padre, você é ordenado diácono, né? Tem que explicar bem. Tempo atrás foram na casa do diácono e o padre foi visitar e falou meio rápido. Aí a criancinha falou para a mãe: o padre e o diabo estão aí, né? Então tem que explicar. Diácono, né? Eu era diácono. E veio um bispo salesiano, um bispo muito querido, pregar um retiro para os seminaristas e para aqueles que iam ser ordenados padres, no caso eu, né? Lembro como se fosse hoje, um bispo muito querido. E eu entrei numa crise. Vou completar 15 anos como padre, isso já faz um tempo, né? Entrei numa crise, mas dizem que é uma crise saudável, né? Eu acho que quem vai casar também, acho que deve passar um pouco antes de casar, né? Olha para o bendito e fala: esse aí mesmo, Jesus? Aí onde eu vou amarrar meu jegue, né? Ou será que é isso mesmo? No caso, eu não estava em dúvida com relação ao noivo, porque Jesus é perfeitíssimo e todo padre se casa com Deus, né? Com Nossa Senhora. Então a noiva e o noivo eram perfeitos. Mas eu entrei numa crise. Eu cheguei no bispo naquele encontro e falei assim: olha, senhor bispo, eu percebo que daqui em diante eu não consigo ir mais. Eu sentia um medo tão grande. E eu sentia, gente, do fundo do meu coração, sem qualquer excesso, sem qualquer emocionalismo, eu sentia que eu não tinha condição de ser padre. Eu não sentia não, eu tinha certeza. E eu chamei o bispo para conversar, e graças a Deus ele muito paciente, um bispo jovem na época, né? Falei: olha, senhor bispo, eu não posso ser padre. Eu fui com todos os meus argumentos, eu sou bem argumentativo, né? Trouxe 5 argumentos muito bem fundamentados. O bispo só ouvindo, né? Preparando a pancada, é sempre assim. Eu falei: eu não tenho condição de ser padre. Ele falou: muito bem, senhor diácono Zandoná. Falei: sim, sou eu mesmo. Ele falou assim: olha, se eu fosse o teu bispo, eu te ordenaria hoje, aqui. Eu falei: o senhor está doido, né? Eu não falei: o senhor está doido, ele não fala isso para um bispo. Mas eu pensei, ele não entendeu o que eu falei. Eu falei: o senhor não entendeu o que eu falei? Ele falou: não, eu entendi. Eu entendi, tanto que eu entendi que eu estou dizendo que agora você pode ser padre. Porque você entendeu que você não tem condição. E ser padre é isso. Quando o homem acha que ele pode ser padre, ele só atrapalha. O bispo disse para mim: ser padre é morrer para que um outro seja padre em você. Você morre. E Jesus se torna o sacerdote. Porque veja bem, não sei se você já participou de uma ordenação, né? Você vê que tem um momento que o padre deita no chão, né? O diácono que vai ser ordenado padre, e o bispo vem e põe a mão. Você sabe que aquele momento representa um funeral. Aquele momento que o jovem deita ali, no caso o diácono, aquele momento foi o meu funeral. Claro, o ser humano continua aqui, mas naquele momento eu disse para Deus e para a igreja, deitado no chão, eu disse: olha, o Adriano Zandoná morre para que Cristo levante agora, né? Porque um homem pode fazer o pão e o vinho se tornar o corpo de Deus? Pode? Sim ou não? Um homem pode
estender a mão e falar: eu te absolvo dos teus pecados, e aquela alma que estava condenada para o inferno vai automaticamente para o céu? Pode fazer isso? Um homem pode rezar por uma pessoa e a pessoa ser curada e tantas outras coisas que um padre pode fazer? Pode, sim ou não? Então, quando eu disse isso para o bispo, ele me disse: olha, você vai morrer. Eu falei: sério? Ele falou: sim, na sua ordenação você vai morrer, para que um outro seja padre em você. Então, naquele momento eu já entendi que o ministério sacerdotal, no caso o meu ministério, não era o ministério da confiança em mim, era o ministério da morte, para eu morrer o máximo que eu puder, para não atrapalhar Jesus, quando Ele quiser pregar. Foi isso que eu disse antes de vir para essa missa. Eu fui para a capela e falei: Senhor, que o Senhor pregue em mim. Ó, a minha mão, a minha voz, a minha mão desse tamanho enorme, tudo que eu tenho, cansaço do dia, tudo é teu. Que o Senhor fale, que o Senhor faça. Então, eu entendi, ali foi o meu limite. Mas ali Deus já começou a me informar: olha, não é você. Você vai viver de misericórdia, você vai confiar em mim. E eu vou ser padre em você. Eu vou consagrar em você, eu vou pregar em você, eu vou absolver os pecados em você. Eu vou salvar um povo através de você. E na sua vida, claro, talvez a sua vocação seja outra, né? Mas na sua vida, nos momentos dos seus limites, como nesse momento, Jesus mostra as chagas dele para você e fala: ó, se esconde aqui. Eu vou ser a mãe que você precisa em você. Eu vou ser o padre, o pai, o profissional, o doente para enfrentar essa enfermidade em você. Eu em você vou combater esse vício. Vamos juntos, entra nas minhas chagas. Eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei. Mas o que eu sei é que Jesus está hoje mostrando para você, ó, as chagas dele. E Ele está dizendo: foi por você. Foi por você. Não desista. Vamos aplaudir isso, gente? Pode aplaudir com força. Porque é muito amor, é extravagante, não é? A misericórdia é um amor extravagante. Vamos ficar em pé? É um amor extravagante. E eu vou concluir com 3 coisas que eu tinha preparado aqui, que acabei nem falando, mas de maneira objetiva. 3 passos, 3 coisas que eu quero que você guarde dessa homilia. Confie. Confiança não é emoção, é decisão. Mesmo quando você não sentir, chegue diante de Jesus e fala: Senhor, aqui em diante é o Senhor que vai em mim e comigo, senão eu não vou. Segunda coisa, confesse-se, busque a confissão. O céu toca a misericórdia. O céu toca, perdão, a miséria humana no sacramento da confissão. Confesse-se sempre e seja misericordioso. Porque você faz a experiência da misericórdia todo dia, perceba ou não. Seja misericordioso, leve essa misericórdia para os outros. Amém? Erga os seus braços agora, levanta os seus braços. Repita comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo abismo da tua misericórdia, pelo abismo da tua misericórdia, que é infinitamente maior, que os meus abismos, que os meus pecados, que os meus limites. Eu mergulho, Senhor, a minha miséria, todas as minhas limitações, o meu cansaço, os medos, as frustrações, tudo isso eu mergulho na tua chaga aberta, na tua chaga de amor, na expressão eterna da tua misericórdia, e eu aceito, e eu reconheço, e eu tomo posse, que eu sou um filho amado, eu sou alvo da misericórdia de Deus, eu sou escolhido por Deus, a minha vida é uma bênção, eu te agradeço, Senhor, porque hoje o Senhor me mostra as suas chagas, e me mostra o meu valor em Ti.
Levanta bem os seus braços agora. Eu quero convidar você, junto com o André, solta a sua voz no Espírito um momento. Se você reza em línguas, solta a sua voz agora, reza assim. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Reza em línguas. Até antes de cantarmos, eu quero conduzir essa oração, porque eu sinto que nesse momento o Espírito Santo, expressão, braço da misericórdia de Deus, está visitando muitas pessoas. O Senhor me dizia de pessoas muito desanimadas, sendo visitadas, pessoas sendo libertas agora de um espírito de torpor, pessoas sendo libertas agora de um desânimo profundo, pessoas que vêm pensando em suicídio, em acabar com a própria vida, estão sendo libertas, visitadas agora pelo Espírito Santo. Uma mãe, você é de uma cidade pequena de Minas Gerais, você perdeu seu filho há pouco tempo, o Senhor está te visitando, vai rezando, está te visitando agora, mãe, te derramando sobre você uma misericórdia infinita, profunda. Também pessoas em relacionamentos errados, você muitas vezes se sentiu julgado na igreja por pessoas, o Senhor está te dizendo: eu te acolho com misericórdia. Sim, eu quero a sua conversão, mas eu te acolho hoje com o meu amor, eu te amo. Muitas pessoas se sentem profundamente amadas agora pelo Pai das misericórdias. Vem, Espírito Santo, braço da misericórdia divina, batizar quem está aqui, quem está em casa. Vem, Espírito Santo, levantar. O Senhor está visitando, o Espírito Santo está visitando pessoas enfermas agora, desanimadas diante do tratamento. Uma senhora, a senhora está fazendo hemodiálise, o Espírito Santo está visitando a senhora. Pessoas sentindo dores no corpo, tremores no corpo, é a brisa leve do Espírito Santo chegando, curando você agora. Uma pessoa que você descobriu um tumor na sua cabeça, na parte esquerda, do ouvido assim para trás, na direção do ouvido para trás. Um desespero tomou o seu coração. O Senhor te diz: hoje eu te mostro as minhas chagas. Não pense no amanhã, viva um dia de cada vez, se esconda nelas. Muitas pessoas, a imagem que o Senhor me dava, muitas pessoas caídas, sendo pegas no colo por Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai pegando cada uma dessas pessoas, caídas, desanimadas, perdidas, e ela vai levando diante dela assim, como que em cima de um altar, perto de uma parede, tem um grande coração, com uma chaga aberta assim, um grande coração. E Nossa Senhora vai pegando cada uma dessas pessoas caídas e colocando dentro dessa chaga, desse coração agora. É Nossa Senhora visitando agora muitas casas, muitos lugares. Você, ela te levanta e te coloca, ela te ergue dessa prostração e te coloca na chaga do coração de Jesus. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia, encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo. Minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Abre teus braços e canta: sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia.